Paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Já tem um bom tempo que eu não tenho a oportunidade de estar com os santos, mas hoje eu tenho a alegria de revê-los e de podermos estarmos adorando a Deus juntos. Eu queria convidar a igreja a estar de pé, por favor, e abrirem as Bíblias no livro de aos Hebreus. Eu estava um tanto quanto relutante, eu cheguei um pouco atrasado, a Avenida Brasil está toda parada, dificuldade muito grande para chegar aqui, e eu estava um pouco relutante naquilo que o Espírito de Deus estava colocando no meu coração e continua me impulsionando, e eu queria não ser resistente à voz do Espírito de Deus, porque às vezes eu brinco e digo de verdade, existem coisas que eu quero, mas não preciso, e existem coisas que eu não preciso, mas quero. Por exemplo, eu quero muito uma Land Rover, mas eu não preciso. O meu carro me leva para onde eu tenho que ir. Eu preciso muito de uma academia. Quem disse que eu quero? Então, existem coisas que a gente quer, mas a gente não precisa. E existem coisas que a gente precisa, mas a gente não quer. Então, eu quero acreditar que hoje você não veio atrás do que você quer. Eu quero acreditar que você está aqui motivado por aquilo que você precisa. E dentro disto, eu queria compartilhar com você uma palavra que eu já dobrei o joelho ali, eu conversei com Deus, eu ia mudar, eu ia pregar outra coisa, e eu estou aqui relutando. Se Deus falar com uma pessoa aqui, eu estou feliz, porque eu sei que foi Ele que colocou isso no meu coração. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Eu fiquei feliz quando o pastor Alessandro me ligou, convidando para estar aqui mais uma vez, poder ministrar a palavra de Deus aqui hoje, mas ao mesmo tempo fiquei triste que ele disse que não estaria. Tem muito tempo que eu não o vejo, e eu estou com saudade dele, mas também estou muito feliz porque eu estou vendo alguns irmãos que há muito tempo eu não os via, e eu estou de verdade feliz de poder estar aqui. A minha oração é que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te faça crescer e prosperar, e tudo que coloqueis a mão para fazer dê certo, e o nome do Senhor em tudo na sua vida seja glorificado. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se perturbe, de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Você pode repetir o verso 14 e 15? Vamos lá no 3? 3. As traduções diferentes, né, parece que está cada um falando em um idioma. Você sabe que crente tem idioma próprio, né? Sabe que crente fala o crentez, e aquela linguagem que ninguém entende. E aí, vaso, na benção, como é que está? Na luta, no vento, no deserto. Quem ouve não entende nada, só quem é crente é que entende esse tipo de linguagem. Então, eu queria que você sentasse adorando a Deus, e eu quero compartilhar com você uma palavra essa noite aqui. Queridos, o texto que lemos é um texto muito interessante. Claro que se o autor sugere seguir a paz é porque o oposto existe, a guerra.
Claro que se ele está nos dando um conselho para que tenhamos paz com algumas pessoas, não, desculpa, com todas as pessoas, é porque de verdade o oposto ocorre: a guerra, a dissensão, a divisão, a contenda, a falta de harmonia. Esse contexto e o fundo histórico que está associada esse período da igreja, na década de 85 a 95, a Bíblia Sagrada vai nos informar, neste período a igreja está passando por uma crise muito grande, está se dando uma perseguição aos cristãos, os cristãos estão sendo perseguidos, massacrados, cultuando em cavernas, fugindo dos centros, para que pudessem ter um pouco mais de liberdade para adorar ao Senhor, sem que não houvesse nenhum tipo de retaliação, sem que não houvesse nenhum tipo de perseguição. Nesse período, Nero incendeia Roma e a dificuldade da igreja ela aumenta ainda mais. Surgem nestes períodos alguns sinais, e um deles dogmatizado pela Igreja Católica como um meio de comunicação entre os cristãos, que foi o gesto de se fazer o sinal da cruz. Isso foi um meio de comunicação criados pelos crentes da igreja primitiva, para que pudessem se comunicar entre si sem serem percebidos por aqueles que não falavam a mesma língua e não entendiam dos seus códigos, para que pudessem transitar, para que pudessem marcar locais e reuniões para se cultuar a Deus. E me parece, olhando ao contexto do texto, que a igreja está tão desmotivada por conta dessas perseguições, que o autor do livro quer motivar, quer animar, quer levantar a fé dos crentes, e ele vai escrever um capítulo inteiro dedicado à fé e de coisas maravilhosas e absurdas que aconteceram por meio dela. Ele vai animar os crentes que estão cabisbaixos e pensando em desistir, dizendo que a fé é a certeza daquilo que não se vê e prova daquilo que se espera, porque quem tem fé tem a capacidade de acreditar no invisível, porque acreditar que coisas que ainda não estão no mundo concreto se tornarão concretas, e a fé tem esse poder e essa possibilidade de fazê-lo. Ele vai dizer: olha, nós estamos sendo perseguidos, passando por adversidade, mas teve gente que passou por coisas piores do que nós. Olha o desafio de Noé. Ele foi chamado por Deus para construir uma grande arca sem nunca ter visto chuva, mas ainda assim trabalhou com Deus, construiu uma arca, e a Bíblia diz que Deus salvou Noé e a sua casa. Dá uma olhada para Misael, Ananias e Azarias, não temeram a afronta e escaparam da força do fogo. Dá uma olhada para Daniel, ele também conseguiu escapar da cova dos leões. Perceba Abraão, que sem diretriz, sem saber para onde ia, ouviu a voz de Deus dizendo: segue-me, farei de você uma grande nação, vai para a terra que eu lhe mostrarei, fartei uma bênção, e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. E Abraão foi, e ainda assim, sendo sua mulher Sara estéril, deu à luz a um filho, e Deus operou um milagre. Ele quer de todas as formas motivar, levantar, fazer os crentes entenderem que está difícil, mas se eles perseverarem, se eles acreditarem, se eles tiverem fé, eles vão conseguir vencer a todos os obstáculos da vida. Mas parece que o autor, ele também tem a preocupação de que no meio desta perseguição, sentimentos que não sejam bons começam a surgir nos corações dos crentes, e um dos sentimentos que ele percebe que está nascendo no coração dos crentes em virtude da perseguição é a amargura, e ele vai dizer: olha, segue a paz com todos. A gente está vivendo um contexto aqui de guerra, a gente está sendo perseguido, mas segue a paz e tende cuidado para que não haja em vós nenhuma raiz de amargura, e brotando vos contamine, e contamine a outros. E ele vai começar a falar assim:
porque para vós que estáis na graça e não desfrute da graça. A desgraça da graça é viver na graça e não usufruir do que a graça pode lhe proporcionar. Quantas pessoas dizem viver na graça, mas não aproveitam o amor, a graça do perdão, a graça de liberar perdão, a graça de viver em comunhão, a graça de ter harmonia, mas entretanto prefere alimentar sentimentos como raiz de amargura e viver uma vida rancorosa, chateada dentro da igreja, nutrindo raiva, nutrindo sentimentos malignos e deixando com que raivas e coisas brotem em seu coração. A raiz de amargura, ou em algumas traduções, ervas amargas, ou para alguns, chá amargo. O conselho do autor é: tendo cuidado de que não haja em vós, diga, não haja em mim. Mas ele vai ter uma preocupação. Qual é a preocupação? Não é só o fato dele estar amargurado, mas que esse sentimento seja algo que passe a outro. Ele diz: para que não brote em vós e que também não contamine a outros. Ele tem duas preocupações: é que pessoas se tornem pessoas amarguradas por conta das adversidades, e que pessoas contaminadas com amargura contaminem a outras pessoas. A questão que eu queria falar com você, porque a raiz de amargura para alguns é chamado de chá amargo, e a amargura e esse chá amargo, quem bebe, bebe no intuito de que o outro morra e não percebe que se mata cada vez que toma o chá. Existem algumas pessoas que nutrem sentimentos dentro de si e que não percebem que isto fazem mal a elas. Ela bebe o chá da amargura porque tem raiz de amargura contra alguém, e ela não percebe que ela, bebendo o chá da amargura, o desejo dela é de que quem lhe feriu, de que quem lhe machucou morra, e não percebe que quem está morrendo é ela, e não percebe que quem está perdendo a vida é ela, e que quem está vivendo na graça e não desfrutando da graça, e de verdade vivendo uma desgraça na vida, porque está sendo envenenado pela amargura. Eu queria ser bem sucinto em minhas palavras, mas eu queria falar sobre alguns sintomas da amargura para que você identifique-os, para que você neutralize da sua vida e que isso de verdade não faça parte da sua vida, e que se uma vez tenha entrado, ainda que tenha tomado chá, hoje Deus vai lhe dar um antídoto da cura e você vai sair daqui glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. A Bíblia Sagrada vai contar para nós uma história lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 34, quando a Bíblia Sagrada vai nos informar que um homem chamado Siquém, filho de Amor, Siquém era príncipe da terra. A Bíblia diz que ele habitava em Amor, seu pai governava esta cidade. Quando a Bíblia Sagrada diz que uma das filhas de Jacó desceu à cidade de Siquém, o nome dela é Diná. A Bíblia vai informar-nos que quando Diná está andando pela cidade de Siquém, agarra ela e violenta ela sexualmente. A Bíblia diz que Siquém vai estuprar a filha de Jacó. No ato do estupro, a Bíblia Sagrada diz que ele se afeiçoou a ela, ele se apaixonou por ela, ele começou a amá-la e percebeu o erro e a atrocidade que ele cometia. Uma vez tendo cometido atrocidade e tendo se arrependido do que havia feito, a Bíblia diz que ele encerra o ato de violência, se apaixonando por ela enquanto a violentava, procura o seu pai Jacó para reparar o erro, querendo se casar com ela e fazer as coisas da maneira correta. A Bíblia Sagrada diz que Siquém procura Jacó e propõe a Jacó fazer uma aliança. A aliança proposta por Siquém, ou proposta por Siquém, é de que os homens da terra dele pudessem se casar com as mulheres do seu povo, o povo de Jacó, e que os homens do povo de Jacó pudessem se casar com os de Siquém. A Bíblia diz que então Jacó libera perdão a Siquém e faz aliança. No exato momento em que surge Simeão e Levi, dois filhos de Jacó, eles são tomados por uma raiva descontrolada,
raiva descontrolada. É quando você não tem domínio sobre os seus sentimentos. Parece que quando você olha para quem te feriu, a raiva é tão grande que o teu semblante muda, e até as pessoas que não têm conhecimento do fato ocorrido conseguem perceber em você a sua falta de cortês ou de cortesia ou de amor para com aquela pessoa, porque o seu semblante não consegue ficar da mesma forma. Sabe aquela raiva descontrolada que você sente quando olha para alguém que lhe traiu, quando você olha para alguém que lhe machucou, que falou mal de você, que lhe caluniou, que inventou uma história, coisas da vida, problemas familiares que vêm desde pai e de mãe, de convivência familiar, aquele sentimento que você vem nutrindo há muito tempo, e essa raiva descontrolada leva você a fazer coisas que talvez você não queria fazer, como não conseguir conviver pacificamente em família, porque você não gosta da cunhada, porque você não gosta do cunhado, da sogra não precisa nem falar, porque aí já quer demais, né? Amar a sogra tem que ter muita graça de Deus para amar, brincadeira, eu amo a minha sogra, ela na casa dela e eu na minha. Aí olha para mim aqui, por favor, eu brinco tanto com isso que ela agora não sai da minha casa. Meu sogro morreu, ela vai para lá para ficar um dia, com a desculpa de ver minha filha que está com 7 meses e fica 3. Eu já estou querendo arrumar algum jeito de botar aquela velha para correr de lá, mas Deus vai me dar graça, vai me dar alguma estratégia, é brincadeira, ela ajuda muito a minha esposa. Então, sentimentos malignos que tomam conta do coração de Simeão e Levi, eles são tomados por uma raiva descontrolada, seguida ao desejo da raiva. Deixa eu falar um negócio para você aqui, só para você entender, querido, pisar no gogó de quem te feriu, puxar a língua dele para fora para vê-lo morrer, você sabia que não vai resolver seu problema? Agredir quem te machucou também não vai resolver o seu problema. Deixa eu te falar uma coisa, pagar na mesma moeda, querer dar o troco, porque é isso que Simeão e Levi estão querendo fazer. Papai perdoou, mas nós vamos dar o troco. E aí, por causa da raiva descontrolada, o que surge no coração de Simeão e Levi? O desejo de se vingar. E para se vingar tem que fingir, para se vingar tem que se fazer de amigo, para se vingar tem que fingir que está tudo em paz, para esperar a oportunidade certa, a hora certa para a gente dar um troco. Aí eles chamam-se quem e dizem: olha, vamos te perdoar, mas tem um costume aqui na terra. Qual o costume da terra? Já que vocês querem fazer uma aliança com a gente tem uma aliança com Deus, vocês têm que cortar a pele do prepúcio. Mas isso se fazia com a criança, quando ela tinha 8 dias de vida, não com homens adultos. A Bíblia diz que Simeão e Levi, de forma cruel e leviana, tramando o mal, fingem ser amigos, fingem fazer uma aliança, e o texto diz que eles permitem com que todos os homens, desde criança até o mais velho, a cortar a pele do prepúcio. E quando todo mundo está com febre na cidade, Simeão e Levi entra dentro da cidade e mata todos os homens, desde pequeno ao mais velho. Resolveu o problema? Desfez o que Siquém tinha feito? A irmã voltou a ser virgem? Arrancaram da irmã a dor do estupro? Pelo contrário, geraram na irmã mais raiva, porque ela também se afeiçoou a Siquém e queria se casar com ele. Sabe, o desejo de se vingar, o desejo de pagar na mesma moeda, o desejo de dar o troco. E aqui acontece algo pior ainda, porque a Bíblia diz que depois que eles cometem isto, o texto vai nos informar que Jacó vai ter uma preocupação, e ele diz assim: estávamos em paz, mas 2 povos, sendo os filisteus e os jebuseus, se levantaram e vieram contra nós. A casa de Jacó vivia em paz com todos os seus vizinhos, mas a raiva descontrolada, o desejo de se vingar de Simeão e Levi, de dar o troco, de pagar na mesma moeda, fez com que 2 povos se levantassem e viessem contra a casa de Jacó, para arruinar a casa de Jacó. Olha para mim aqui, só quem estava amargurado? Simeão e Levi. Mas quando eles se vingaram e fizeram a atrocidade que fizeram, eles suscitaram no coração de 2 nações a mesma raiva que eles sentiam. Ou seja, tendo cuidado de que não haja em vós raiz de amargura,
mas que também não contamine a outros. Imagina só comigo, você está bem em casa, tudo tranquilo. Um dia aconteceu um problema, seu marido não acordou bem, você não acordou bem, vocês discutiram, brigaram, briga boba, panela voou aqui, a vassoura que pegou lá, nada demais, coisa de família, tranquilo, em paz. Seu marido saiu para trabalhar, você está com uma raiva dele terrível, você levantou, sabe o que você fez? Para casa da sua mãe. Seu marido está trabalhando, você está onde? Na casa da sua mãe. Enquanto o seu marido está trabalhando, você na casa da sua mãe está contando tudo o que aconteceu dentro da sua casa. A sua mãe está assim, desgraçado, infeliz, miserável, está maltratando minha filha. Eu não casei a minha filha para ela passar por nada disso. Você voltou para casa, seu pai chegou do trabalho. Quando seu pai mal entrou, sua mãe não deu nem boa noite. Você sabe o que o infeliz do seu genro está fazendo com a nossa filha? E sabe o que é pior? Você não fazer nada, você é um frouxo, que tem conhecimento de tudo isso, e não toma partido, não toma decisão, não chama esse cara para conversar. Você chegou em casa, seu marido voltou do trabalho, poxa, ele decidiu fazer as pazes com você, ele entendeu que o que ele fez foi errado, ele trouxe uma rosa e uma caixa de Ferrero Rocher, ele te pediu perdão pelo que ele fez, você decidiu perdoar e começou a chorar. Naquele dia vocês namoraram, enquanto vocês não namoravam, não percebiam que dentro da casa dos seus pais, a raiz de amargura que você não conseguiu controlar, enquanto a raiva tomava conta dos seus sentimentos, perdendo o controle e não tendo o fruto do Espírito, que é domínio próprio, você levou para a casa da sua mãe uma dissensão. Agora não era só você com raiva, agora é a sua mãe e o seu pai com raiva do seu genro, e o ambiente familiar está comprometido porque você não sabia controlar a sua raiva. Agora não era só você chateado, agora é toda uma família com raiva, porque você não sabe controlar os seus sentimentos. Alguém entende o que eu falo? Diga amém. Provérbios, abra sua Bíblia aí, por favor, para você perceber o que eu quero falar com você. Provérbios, capítulo de número 26, verso de número 20. Quem achou, diga amém. Provérbio 26, 20. O que está escrito aí, por favor? O que está escrito aí? Sem lenha o fogo. Eu já vi gente usar esse texto aí para falar de congresso de avivamento. Tem que ter lenha para o fogo pegar. Que sem lenha o fogo se apaga. E não havendo disseminadores, cessará. Versão NVRO, nova versão Rafael Oliveira, porque Salomão era um gentleman, então ele colocou assim: sem lenha o fogo se apaga. Eu vou colocar na minha versão: sem fofoqueiro não tem fofoca, e não havendo quem faça fofoca, o negócio acalma e não pega fogo. O problema é que a fofoca é o maior problema que gera raiz de amargura. Por quê? Porque o problema da raiz de amargura, de contaminar alguém, é aquilo que é levado para frente. Por quê? Nós somos partidários e esquecemos que Cristo é de um todo, e como nós somos partidários, nós tomamos partido. Eu me aborreço com o meu irmão aqui, aí eu vou conto para o meu irmão aqui, aí aquele meu irmão aqui gosta tanto de mim, que por causa de mim vai ficar com raiva do meu irmão aqui, que nunca fez nada para ele. Um dia eu vou encontrar com ele na rua, a gente vai se acertar e ele não vai saber, mas ele vai continuar nutrindo a raiva dele, porque gosta muito de mim, e a gente fica vivendo no contexto familiar e no contexto igreja, às vezes tomando partido de coisas que a gente nem tomou conhecimento. É só porque a gente gosta tanto da pessoa que a gente fica assim: ah, fulano não gosta de fulano, eu também não gosto de fulano não. Eu sento na cadeira, vi que fulano está sentado, eu mudo de lugar. E aí você nunca parou para apertar a mão do fulano, nunca pagou um lanche para a cantina no fulano, nunca levou o fulano na sua casa, nunca tentou conhecer o fulano de perto, mas só porque alguém falou, só porque
porque alguém contou. Você está tomado pelo sentimento da raiz de amargura e está bebendo chá porque alguém lhe deu chá para beber, e agora você está se envenenando, agora você está se matando, e a gente está dividindo o corpo de Cristo como partido, que você tem seu grupo e eu tenho meu grupo, você anda com alguém, que eu ando com alguém que não gosta de você, que você não gosta de mim, e a gente mesmo nunca deu a paz do Senhor um para o outro, porque a gente prefere viver em guerra, no meio da dissensão, dizendo que vive na graça, mas vive na desgraça dela, porque a desgraça dela é não usufruir do que ela pode lhe proporcionar, e a graça quer lhe dar amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, e você prefere alimentar esse sentimento de raiva dentro de você, porque eu não vou com a cara dele. Não, que tem gente que eu já ouvi na igreja, o meu santo não bateu com o dele. Eu queria saber qual é o santo que mora em tu, que o santo que mora em tu não deve morar em mim não. Diz que quando tem uma diferença assim, é que o espírito dele não é o mesmo que o meu. De verdade não deve ser não. Porque quem tem o Espírito de Deus não pode nutrir dentro de si ódio, amargura, rancor, dissensão, raiva. Meu irmão, eu atendi uma irmã na igreja. Eu já estou rindo, porque toda vez que eu lembro disso eu começo a rir. A irmã falou assim: pastor, não aguento mais. Pastor, eu disse: que foi, minha santa? Ela disse: pastor, meu marido, aquele infeliz descontrolado, gastão, pastor, me deixou uma dívida imensa para pagar, emprestei meu nome para ele, agora está tudo ruim, a dívida está tudo aí, e ela falando: eu estou vivendo uma guerra, porque agora a gente mora de aluguel, e PPP, e foi falando, mas era tanto problema, que eu falei: irmão, posso conversar com seu marido? Ela: pastor, ele morreu. Quando teve, irmã? Tem 3 anos. Tudo que eu estou vivendo hoje é culpa dele. Ai, Jesus de Nazaré. Tem gente que consegue ter raiva até de gente que já morreu. A minha sogra chegou para mim esse dia e falou: sabe por que eu moro onde eu moro hoje? Porque o seu pai não me ouviu, porque se ele tivesse me ouvido, a gente estava morando em outro lugar. Eu falei: ai, Jesus, o cara já morreu, já não tem mais nada, ainda está levando culpa dela estar morando onde ela está morando. Eu falei: minha sogra mora lá, só não mora aqui, porque aqui já está habitado e não tem vaga para a senhora. Olha aqui para mim, para você entender o resultado disso. A raiva descontrolada, o desejo de vingança, levou Simeão e Levi a matarem os cidadãos de Siquém. Mas olha o que ocorreu com eles. Existia uma tradição e um costume judaico, que quando o ancião morria, ele reunia todos os seus filhos, e ele liberava perdão e uma sentença de bênção. Os 12 filhos de Israel representam o quê? O quê? Jesus, o diabo quer me derrubar. Brincadeira, eu mesmo que não estou olhando para. Porque crente é assim, né, irmão? Tudo é o diabo. O pneu fura, ele desce do carro. Mas o diabo furou, o diabo tem nada a ver com isso. Eu que estou aqui na ponta do degrau. E olha para mim aqui. Os filhos de Israel representam o quê? Não, senhor. Não. Manassés e Efraim não representam Jacó. Porque, desculpa. Simeão e Levi não representam Jacó. Manassés e Efraim, os 2 filhos de José, eles entram no lugar de Jacó para se tornarem tribos. Porque quando Jacó, no capítulo 49, reúne a família, por conta do absurdo que os filhos cometeram, ele não liberou perdão para os filhos e não decretou sobre eles uma sentença de bênção. A raiz de amargura só mata quem sente. Siquém já morreu, a virgindade da irmã não voltou, e eles deixaram de ser tribos e de representar o seu pai, porque não tiveram domínio sobre sua raiva e sobre os seus sentimentos. Você ainda não parou para perceber o que tu está perdendo nutrindo isso dentro de você? Você ainda não parou para perceber que só quem está perdendo é você? Puxa, eu me lembro que quando eu estava para casar, uma luta que só o sangue de Jesus. O meu pai tinha uma casa nos fundos da casa dele, era uma kitnet que ele alugava.
Sabe o que meu pai falava para mim? Meu pai falava para mim assim: tu vai casar para eu passar a comida aqui pela janela para tu comer lá no fundo. Não sei nem o que tu está inventando história de casar, tu não tem nem como se manter. Meu pai olhava para mim e dizia: tu vai ser um zero à esquerda, tu não vai dar para nada. A vida gira. Meu pai vivia bem, trabalhava por conta própria, tinha as coisas tudo direitinho, adoeceu da noite para o dia, perdeu tudo, caminhão tombou, carro bateu, e foi uma avalanche de tribulação. O cara que dizia que ia passar comida para a janela teve que passar o final da vida dependendo daquele que ele dizia que não chegaria a lugar nenhum. E adianta eu ficar nutrindo a raiva do meu pai porque ele lançou sobre mim palavras de maldição? Porque sobre a minha vida não vale a palavra daquilo que estão estabelecendo ou dizendo. Sobre a minha vida vale o que Deus determinou para mim. Então o que o teu pai falou, o que tua mãe falou, o que o teu parente falou, não, porque olha para Ana, ela está subindo todo ano o templo, não está acontecendo nada na vida dela, sabe por quê? Porque ela subiu o templo para pedir: me dá um filho para mostrar para Penina, me dá um filho para mostrar para Penina. Teve um dia que ela foi diferente, ela disse: me dá um filho que eu te dou o filho. Deus disse: ela não quer para provar nada para ninguém, ela quer para mostrar para mim que a coração dela está sarado. No dia que Ana arrancou do coração a amargura e a raiva da afronta de Penina e disse: dá para mim que eu te dou, Deus disse: agora eu vou dar, porque está curada. Tem gente retardando a bênção de Deus. E o texto diz assim: e Ana estava amargurada de espírito. Ela estava amargurada de espírito porque coisas lhe faltavam, e a falta de algumas coisas na vida fazem com que pessoas estejam vivendo uma vida de amargura. E o que Deus está querendo dizer é: eu sou capaz de preencher as coisas que faltam na sua vida. É só você liberar perdão para quem te afronta, é só você liberar perdão para quem te machuca, porque eu quero restaurar os teus sentimentos. Eu vim aqui conversar contigo. A Bíblia Sagrada conta para nós uma história. Ela está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 21. A Bíblia diz que um filho de Davi, Aminon, ele havia amado a sua irmã Tamar. Ele amou tanto a sua irmã que ele adoeceu e emagreceu. A minha Bíblia diz que amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo, mas diz que amor não emagrece, amor não deixa doente. Você está amando alguém que está emagrecendo, está ficando doente, isso não vem de Deus. Porque o amor de Deus não deixa ninguém doente, não faz ninguém ficar doente. Ele tinha um sentimento maligno pela irmã, e ele tinha um amigo, o amigo deu para ele um conselho: manda tua irmã vir aqui te servir, o teu pai lhe enviará. Aí a Bíblia diz que ele manda uma carta, manda chamar a irmã vem servir. Ele pega a sua irmã, leva ela para a câmara e estupra a sua irmã. A Bíblia diz que quando ele violenta ela sexualmente, ela rasga as vestes. Toda judia que era moça usava vestes coloridas. Quando isso se perdia, e no caso de Tamar, que foi violentada, ela coloca panos de saco, começa a chorar, e ela vem andando chorosa na cidade. A Bíblia diz que quando ela está indo embora, chorosa, com pano de saco, a Bíblia diz que ela encontra com seu irmão Absalão. Quando ela encontra com Absalão, a Bíblia diz que Absalão vê que ela não está com as vestes de uma virgem, percebe que ela, e ele olha para ela e pergunta: esteve com Aminon? E ela responde: nada. Porque quando ela ia falar, Absalão disse: cala-te. E o texto diz que Absalão não falou nem mal e nem bem. E se cá, por 2 anos, raiva descontrolada, desejo de se vingar, reter, calar, não colocar para fora. Querido, deixa eu te falar uma coisa: se não der para chamar quem te machucou para conversar, pelo menos dobra o joelho e tenta conversar com Deus para ver se Ele te entende. Mas não fica guardando isso dentro de você, não. Não está te fazendo bem, nem vai te fazer bem. Absalão guardou por 2 anos aquilo. Depois de 2 anos, eles vão fazer uma festa, vamos tosquear as ovelhas, vamos celebrar uma festa. Vou chamar meu pai Davi. Eu sei que ele não virá, porque estará ocupado com as coisas do reino, mas mandará os seus príncipes e mandará Aminon. Vamos encher ele de bebida. Quando ele estiver bêbado, vai lá e mate-o.
O irmão está matando o irmão porque durante 2 anos ele se calou e ficou remoendo aquilo por 2 anos. Aquela raiva comprimida, aquele desejo de vingança comprimido, aquela raiva. Ele estuprou minha irmã, ele violentou minha irmã, ele não merece ser da minha família. Uma hora eu vou matar ele, uma hora eu vou acabar com ele, uma hora eu vou destruir ele. E ficou alimentando aquilo por 2 anos. Sabe por quê? Porque quando ele deveria ter falado, ele não falou. Qual deveria ter sido a atitude de Absalão? Cheio de raiva: chama meu pai agora, vamos conversar com o papai, vamos contar para papai o que aconteceu, vamos chamar Amnon, vamos tratar disso aqui agora. Não, ele falou: não, vamos calar, fala nada para ninguém não, viu, Tamar? Guarda isso aí que eu estou guardando aqui, daqui a 2 anos eu resolvo isso. 2 anos remoendo a raiva, mata o irmão, passa 3 anos fugindo do pai, depois volta para tentar tomar o reino, se torna um rebeliado e é morto por um capitão de exército. Valeu a pena nutrir tanta raiz de amargura? E o mais triste disso é quando a gente olha para Herodias, quando a filha dela começa a dançar, ele se agrada e se afeiçoa a ela, pergunta: pede até metade do reino e eu te dou. Ela vai à mãe e pergunta: e aí, o que a gente pede? Ela diz: pede a cabeça de João Batista. Tem gente trocando o reino pela morte de quem um dia lhe falou uma verdade ou porque alguém um dia lhe feriu. Tem gente trocando o reino pela amargura. Tem gente trocando a graça pela desgraça. Tem gente trocando a oportunidade de ver bem em família porque prefere alimentar o ódio, a amargura e sentimentos malignos. Sabe, eu concluo aqui e eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Eu quero orar por você. Que entendeu que Deus falou contigo. E quando Deus fala, a gente precisa ficar tentando explicar o que Deus falou. Eu não vou ficar aqui tentando justificar porque que eu vou te chamar aqui na frente. Eu estou te chamando aqui na frente para vir no altar porque você entendeu o que Deus falou contigo. Não adianta mais ficar convivendo com isso, só está fazendo mal a você. E Deus está dizendo para você hoje: eu quero curar você, eu quero visitar você. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, dá mais não, quero conviver mais com isso não. Pastor, hoje eu entendi que eu estou me matando, eu estou me fazendo mal, e quem me feriu está vivendo, está bem. Só faz mal para mim, pastor. Faz mal para mim. Eu carrego dentro de mim uma raiva do meu pai, mas se eu soubesse a raiva que eu tenho do meu pai, se eu soubesse a raiva que eu tenho da minha mãe, eu vou vencer na vida só para provar. Você não tem que provar nada para ninguém, não. Eu quero orar por você que ouviu a voz de Deus, entendeu a voz de Deus e disse assim: eu quero parar de me matar, porque eu estou me matando. Lembra da frase que eu disse? Quem toma amargura bebe no intuito de que o outro morra e não percebe que se mata. Porque quem tem a raiva, quem tem a amargura, está desejoso de que quem lhe fez mal, de que quem lhe prejudicou, se prejudique. Só que você não percebe que nutrindo esse sentimento, você está morrendo, está fazendo mal para você. Quem aqui tem animal de estimação? Levanta a mão. O que você tem? Quem? Tem que falar pincher. Não um cachorro, não, é um projeto, né? Esse cachorro é só o sangue de Jesus, né, irmão? Tem que gostar muito para poder ter um negócio desse. A senhora chegar lá, faz um favor para mim.
deixa ele amarrado, mas amarrado assim no pezinho da mesa, e fica 1 mês sem dar comida e sem dar água para ele, deixa ele comer nada, o que vai acontecer com ele? Vai morrer? Por quê? Por falta de alimentar? Existem sentimentos que só vivem dentro de nós porque nós não o amarramos, porque nós, ao invés de neutralizarmos, alimentamos. A raiva só está aí porque você alimenta. O ódio só vive porque você alimenta. Amar é uma decisão, é uma escolha. Cristo decidiu amar uma igreja e deu a vida dele para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Sabe, o amor de Deus, ele é tão incondicional, que o amor de Deus não está ligado a nada que possamos fazer para merecer aquilo que ele fez por nós. Ele faz por nós ainda que não mereçamos. Amor não é um sentimento, amor é uma escolha, porque se fosse só um sentimento morreria, mas quando a gente escolhe amar alguém, por isso que quando eu atendo um casal e alguém diz para mim: pastor, o amor acabou, eu digo: o amor não acabou, você escolheu não amar mais. É diferente, porque o amor não acaba quando eu escolho amar alguém. Sabe, existem pessoas que estão aqui dentro, que isto só está vivendo porque você escolheu nutrir isso, você escolheu viver com isso, e de verdade não está dando mais para viver com isso. Sabe, isso está te fazendo mal, isso vai virar um câncer, isso vai acabar com a sua vida, isso vai destruir sua família. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: Ele quer restaurar os teus sentimentos em Cristo, Ele quer mudar tua vida em Cristo, e Ele quer fazer você entender que não vale a pena viver assim. Não vale a pena. O Espírito de Deus está falando ao meu coração: eu quero curar pessoas aqui. E quando Ele fala ao meu coração que quer curar pessoas aqui, eu entendo que existem pessoas que ainda não vieram, mas deveriam estar aqui. Mas a escolha é sua. Por quê, pastor? Porque é você que decide. Ou esse sentimento morre ou vive. É você quem o alimenta. Sabe, querida, seu marido lhe feriu, seu marido lhe machucou, falou alguma coisa que você não gostou, isso está dentro de você às vezes há 15 anos, 20 anos. Por quê? Porque nunca chamou para sentar para conversar, preferiu alimentar. Às vezes quem te feriu nem sabe que isso está aí dentro de você. Por quê? Porque você se calou e fica nutrindo isso, alimentando isso. E Deus está falando contigo hoje: eu quero tratar você. Às vezes parece que mora 2 inimigos dentro da mesma casa. Às vezes parece que moram 2 inimigos dentro da mesma casa. Você sabe que amor e ódio às vezes se confundem. Deus está falando com gente aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Eu quero restaurar você. Eu quero tratar você. Eu quero curar você. Não retenhas. A Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor. Quando ouvirdes a voz do Senhor. Você está tendo uma oportunidade ímpar na sua vida. Não, pastor, meu pai falou um negócio para mim que não tem perdão. Você já fez tanta coisa que não tinha perdão e Cristo decidiu te perdoar, deu até a vida do filho dele pela sua vida e disse: eu quero restaurar porque eu tenho um céu de glória preparado para você. E Deus está dizendo: mas a minha mulher fez um negócio, pastor, que enquanto eu não der o troco, eu não sossego. Que troco, meu irmão? Vai ficar os 2 sem nada. E restaura o teu casamento, restaura a tua família, restaura os teus sentimentos. Deus está falando, e eu vou repetir com gente aqui: Urabau acendará goremi sal e promitério. Como eu disse, só vive se você quiser que viva. Não, mas me fez um negócio que não tem perdão. Não tem perdão. Da medida que medide será medido, da medida que perdoardes serás perdoado.
Quem quer receber perdão precisa aprender a perdoar. Pastor, o senhor está falando aí porque o senhor não conhece minha vida. E tu conhece a minha? A minha mãe traiu meu pai. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Eu já era crente. Eu aceitei Jesus com 9. Mas na minha família, ninguém era crente. Ninguém. A vida virou um inferno. Sabe aquele... Eu entendo aquele sentimento de Pedro, Tiago e João, quando sobe o monte da transfiguração, que vê a glória de Deus, que Pedro chega, vamos fazer uma morada aqui, que de verdade, às vezes na vida, o que a gente enfrenta em casa, a gente tem vontade de vir para a igreja, pedir para o pastor Alessandro, deixa eu fazer uma tenda aqui, porque a gente não quer ir embora para casa, porque só Deus e a gente sabe a realidade que aguarda a gente lá fora. Você sabe qual era a hora mais triste para mim do culto? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, quando era essa hora, meu coração chorava, porque eu ia ter que ir para casa, e eu ia ver tudo o que estava acontecendo. Pastor, do que está? Eu estava um dia na igreja, minha mãe chegou e disse, ó, teu pai botou todo mundo para fora, não vai lá não. Que por mais que minha mãe tivesse errado, eu tomava partida, eu defendia minha mãe. Um dia eu estava no culto. O irmão chegou e falou assim, Rafael, corre lá, porque eu acho que teu pai está matando tua mãe. Quando eu cheguei em casa, o portão trancado, quando eu pulei o muro, eu olhei minha mãe no quintal com o olho roxo. Eu disse, hoje eu mato meu pai. Eu entrei, eu disse, eu vou resolver isso hoje. Quando eu entrei em casa, meu pai lá sentado, chorando, minha mãe chorando, eu parti para cima do meu pai, com a mão fechada, punho cerrado. Até hoje eu não entendo, eu sei que foi o Espírito de Deus. A minha mão abriu, eu caí de joelho, comecei a chorar e falar em língua estranha. Quando eu comecei a falar em língua estranha, ninguém entendeu nada. A minha mãe olhou para mim e disse assim, eu quero esse Jesus que você serve. Naquele dia, ela levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Mas ao mesmo tempo que eu defendia minha mãe, eu tinha raiva dela, porque eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo dentro da minha casa, a culpa era dela, a responsabilidade era dela. Eu defendia ela como sexo frágil, como alguém que precisava do meu pai, e como alguém que não queria perder nem o pai nem a mãe. Eu estava vivendo esse conflito. Eu prego desde os meus 15 anos de idade, eu faço 30 anos esse mês. Você sabe quando é que eu fui perdoar minha mãe? Com 25 anos de idade. 10 anos depois, eu convivia com aquilo dentro de mim. Eu evitava ir na casa da minha mãe. Depois que meu pai morreu, menos ainda. E aí eu olhava para minha mãe e eu dizia, caramba, isso só faz mal para mim. Um dia eu olhei dentro do olho da minha mãe e disse, senhora pode me perdoar? Ela disse, mas tu nunca me fez nada. Eu disse, não, mas a senhora pode me perdoar? Meu irmão, só quem já liberou perdão sabe. Parece que tu tira uns 30 indivíduos de cima de você. Parece que sai um peso das tuas costas, que morava alguém dentro de você. E aí eu entendi que às vezes a gente carrega a gente dentro da gente, que não é para estar carregando. Você está levando gente dentro de você que já não era mais para estar vivendo aí dentro. Você já, eu estou chamando para vir aqui no altar. Por quê, pastor? Porque Deus vai te dar uma graça. Tu vai conseguir sair daqui, olhar no olho de quem te machucou, olhar no olho de quem te feriu. Pastor, mas já até morreu. Dobrar o joelho e dizer, pai, eu quero me liberar desse sentimento maligno que só me faz mal. Deus vai te dar uma graça para você conseguir sair daqui, olhar no olho de quem te machucou e dizer assim, me perdoa. E a pessoa diz, caramba, mas fui eu que feri, fui eu que fiz. E ela, não, porque eu não estou preocupado em que você morra. Eu estou preocupado de não morrer, por estar carregando você. Eu não quero morrer. E no outro dia eu parei para pensar, conversando com uma irmã na igreja, falando de uma outra irmã que ela estava com problema.
E aí ela disse assim para mim: pastor, e eu nem sei se ela sabe, porque ela passou por mim no outro dia, virou a cara. Meu irmão, tem hora na vida que a gente passa às vezes na tão correria. Outro dia o irmão me ligou e falou assim: cara, eu estava almoçando na tua frente, no restaurante, você estava comendo, você estava com fulano, você olhou na minha direção umas 3 vezes, tu nem veio falar comigo. Eu disse: irmão, não te vi, me perdoa. Tem hora que tu está tão corrido na vida que tu passa por alguém, e a irmã falando comigo: pastor, e ela acho que já está sabendo de alguma coisa, que ela não está falando comigo não. Eu falei: pior é se ela não estiver sabendo e a trombeta soar agora e ela subir, e a irmã ficar vendo ela subindo. Por quê? Porque ela não sabe do que está acontecendo, e a irmã aí com essa raiva toda dentro da irmã, fazendo mal para a irmã. Deus está falando com gente aqui.